o pastor Odailson Fonseca. Bom dia. Tudo bem? Vamos direto ao assunto. Bom estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Voltar é sempre bom do lugar que sempre é bom voltar ao lugar que a gente nunca sai. Você é teologando hoje, vai continuar teologando amanhã. Eu estou completando 20 anos de ministério e continuo teologando. Para a honra e glória de Deus. A vida é um aprendizado constante. Só quero dizer a vocês, ontem eu estava sentado aí, amanhã você já está por aqui. Passa rápido. Falar de comunicação para vocês mexeu comigo, me fez acordar mais cedo, rever alguns conceitos, porque eu estou falando aqui para um grupo de pastores diferente, que vão fazer a revolução do bem numa geração que precisa de gente conectada, antenada, na vanguarda e sobretudo humilde para aprender com as novas gerações, amém? Então que Deus seja louvado. Permita eu fazer uma oração com você? Vamos lá? Pai querido, obrigado pelo privilégio de estar aqui, Senhor, é voltar com o tempo, nos lembrando ontem, quando a gente estava aqui estudando com sonhos, com idealismo. Senhor, passa rápido, 2 décadas voam, parecem 2 dias. Te peço que nesse momento a gente possa abrir o coração, falar, Senhor, conversar e sobretudo incomodar a zona de conforto de cada um desses teologandos que estão com a igreja lhe esperando daqui a pouco tempo. Meu Deus, que seja por tão glória essa palestra, que a gente possa aprender mais ainda com a tua volta. Amém. Em nome de Jesus, amém. Amém. Bom, já vou falar de comunicação para você. Quando a gente fala em comunicação, as coisas não mudam e 200 anos atrás até hoje continua igual. Quando você transmite uma mensagem, você é o emissor, você transmite para alguém que é o receptor, no meio tem um canal, tem que aliviar o ruído para a mensagem chegar no coração do povo. Eu vi essa mensagem algumas semanas atrás. 100% dos receptores são pessoas, 100% dos emissores são pessoas. Se você não comunicar para as pessoas, você não vai entender de comunicação. Você vai viajar com a gente esse final de semana sobre muitas coisas da comunicação, mas antes de mais nada, como primeira palestra, eu quero dizer para você, teologando, comunicação são pessoas, todo o resto é veículo, todo o resto é gadget, todo o resto é dispositivo de contato, todo o resto é televisão, rádio, celular, ou o que quer que seja. Pessoas, nunca perca de vista que são pessoas da razão da nossa comunicação. E aí quando a gente fala em pessoas, como seria bom comunicar para isso aqui, né? Eu estou na comunicação de São Paulo e eu olho um lugar desse e penso, Senhor Deus, 6, 7 apartamentos seria bom demais para falar de Jesus para esse grupo de pessoas. Só que não é assim o mundo. O mundo é bem mais complexo do que a gente pensa. Falar de Jesus é muito mais desafiador porque você não tem 2, 3 apartamentos. Somente numa capital você tem 20 milhões de pessoas e hoje toda semana 1 milhão de pessoas saem da zona rural para morar nos grandes centros urbanos. Isso significa que Mumbai, Hong Kong, Paris, Sydney, Nova York, São Paulo, o que for, todas as semanas, 1 milhão de pessoas se mudam para os grandes centros urbanos. Aí, teologando, como é que a gente vai falar de Jesus? Com imagens que se parecem, apesar dos milhares de quilômetros de distância entre os continentes que separam Nova York de Pequim ou de São Paulo. Você vai na 25 de março e você vê que o formigueiro humano continua o mesmo. Recebi um Twitter de um amigo alguns dias atrás que me chocou profundamente. Ele falava sobre missão, comunicação e nova geração. E a frase dizia bem assim: a igreja do futuro é o futuro da igreja. Quem é? Novas gerações. E a próxima frase é uma punhalada na alma. Se a igreja do futuro é o futuro da igreja, que são as novas gerações, a pergunta vinha a seguir: onde elas estarão quando nós não mais estivermos? Ou a gente pensa na possibilidade de não mais estarmos, ou não estaremos preparados para um tsunami de gente que vem, onde o hiato entre a comunicação emitida e a comunicação recebida é cada vez maior. Ah, como eu queria falar do jeito que eu quero e você me escute, pronto. Mas não, comunicação não é o falar do jeito que eu quero e você me escute, pronto. Comunicação é muito mais do que vocês terem que nos ouvir, o mundão lá fora, ou você aqui comigo. Comunicação é eu falar de um jeito que você queira ouvir. E às vezes você prega e diz: desliga o celular porque ele é o inimigo da minha pregação. E você tem um desafio: o problema é o celular ou o problema é a minha pregação? Fica quieto e me escute porque eu tenho autoridade sobre você. E aí você tem uma nova geração que diz: eu procuro no Google, pesquiso tudo que você fez
Eu acho que a autoridade está compartilhada. Estou levantando problemáticas com vocês, teologanos. A gente não fala para os outros terem que ouvir, a gente fala para que os outros queiram ouvir. E aí muda a figura quando a comunicação exige o que eu comentei com vocês no começo, a disruptura. Disruptura é essa quebra total de paradigmas que há 10 anos eu não estaria fazendo essa palestra. Na turma de 98, quando eu me formei, fiéis até a morte, deve estar lá na parede ainda. Essa turma, 20 anos atrás, eu nunca imaginaria que eu estaria falando sobre coisas assim. Estão vendo esses objetos aí? Tem algumas mulheres aqui com todo carinho, sem nenhum machismo. Esses objetos todo mundo sabe o que é. Às vezes a mulherada está colocada dentro da bolsa. Eu te pergunto, você precisa de todos esses objetos hoje? Se todos eles estão necessariamente dentro de um único aparelho? Uma comunicação que muda, onde você hoje não é você é o que você consome. O celular é a extensão do teu corpo, os óculos te levam para uma outra realidade, você vive uma outra dimensão. E um mundo que está cada vez mais colapsado na vanguarda, na tecnologia, na modernidade, deixa a gente cada vez mais surpreso em como chegar às pessoas. Por isso que vem a disruptura. Disruptura é você não imaginar que 5 anos atrás deixaria de existir o Kia 4 rodas, que o TripAdvisor passou. Ou que você teria uma crise nos hotéis, porque o Airbnb está assustando todo mundo. Ou que o táxi estaria em pânico, porque surgiria um Uber e deixaria todo mundo surpreso, com a hierarquia de comando para 50 anos você ganhar um vale ou uma licença para poder ter seu táxi. Ou quem achava que GPS era o futuro, enquanto o Waze acabou com tudo. Isso é a disruptura de um mundo que me leva a mostrar essas palavras para você. O fundão deve estar enxergando. Você consegue entender cada uma dessas palavras? Meus públicos são muito variados, vão de adolescentes até os avós dos adolescentes. E agora eu quero que você veja, isso aqui são as palavras que hoje migram numa nova geração mais do que nunca. Todo mundo entende tudo aí? Quem entende pelo menos 80% dessas palavras? Quem está na metade delas? Quem entende umas 5? Quem está procurando o Orkut aí dentro? Aí não dá. É uma nova geração. Recebi isso de outro colega. 5 minutos no banheiro, com o celular 15, com Wi-Fi 45, na tomada é para sempre, se tiver no Facebook só sai morto de lá. Realidades surpreendentes quando você vê macumba online. Da onde isso, pastor? Realidades surpreendentes quando você vê consultora de Netflix. Tem gente tão perdida para não achar que agora estão ganhando dinheiro, não sabe o que assistir, eu sei. É ridículo, gente. Quando você vê isso aqui em janeiro desse ano, que eu recebi nas minhas redes sociais, aconteceu em Las Vegas, essa cena real. Carro autônomo sem motorista atropela e mata um robô. Era o carro da Tesla que atropelava um robô da Samsung no estacionamento. Deu problema porque disseram que o condutor nem prestou socorro à vítima. Mas é um universo. Agora de manhã, se você entrar no UOL, tem essa matéria sobre a Wi-Fi 6, que já é uma realidade muito próxima. Para quem tinha em casa no máximo 4 roteadores, vai poder ter 6 ou mais. Isso quadruplica a quantidade de informação que você pode ter em vários dispositivos na sua própria casa. E em 2 anos já estaremos com 5G dentro do Brasil, que vai mudar absurdamente a quantidade de dados que você recebe. É um mundo que não para, meu querido teologano. As 4 empresas mais caras que brigam sempre quem é o mais rico do mundo, nunca a gente sabe. Mais de 2 trilhões de dólares, somente essas 4 logomarcas que representam na humanidade. 20 anos atrás, eu falava de Coca-Cola, eu falava de petróleo, eu falava de Volkswagen, General Motors, eu falava de Trump construindo um monte de prédios. Esses caras não são os mais ricos do mundo hoje, está aqui. E até segunda ordem, o homem mais rico do mundo estava sendo Jeff Bezos, dono da Amazon. Solteiro. Teve uma separação aí, está à disposição, filha que anda. Essa aqui é a palavra do ano. Ano passado foi pós-verdade. Você deve ter ouvido sobre isso, não vou bater na mesma tecla. Ano passado o dicionário de Oxford escolheu pós-verdade como o assunto do ano. Ou seja, as fake news, onde você acredita mais na paixão da rede social do que na veracidade da notícia. Esse ano a palavra foi outra. Tóxico. Não é pelas drogas. Tóxico é exatamente por causa de uma realidade onde nós estamos sendo intoxicados por uma quantidade de informação, uma quantidade de despejo de notícias, e nós não sabemos para onde vamos, e não é para menos, porque hoje um jovem, um adolescente, ou eu e você, ficamos com o celular ligado na mão pelo menos 3 horas e 50 minutos todos os dias. Um dia eu coloquei um dispositivo no meu celular para ver quanto tempo eu fiquei no celular. No final do dia eu tinha ficado 7 horas e meia olhando aquela tela.
Me diga se notebook, e-mail, essas coisas fazem parte da realidade hoje. Mudou. Nós ficamos escravos de um mundo que não para, e a comunicação traz junto seus desafios. Adolescentes dobraram os ateus de 13 a 18 anos nos últimos 2 anos. Depois fala isso do Barna, que vocês sabem muito bem, traz sempre umas pesquisas muito boas. Sabe o que me surpreende? Os adolescentes ateus, só que o dicionário, o Deb do UOL, que toda semana traz notícias muito vanguardas do que está acontecendo na sociedade, trouxe há 2 meses atrás a realidade de um exagero, de um crescimento, da volta da nova geração para o esoterismo. Não crê em Deus, mas crê em pirâmide de cristal. Não crê em Deus, mas crê nas constelações do céu. Não crê em Deus, mas crê nos signos. Ou seja, nessa reportagem muito importante dizia como vivemos uma geração que sempre vai querer adorar alguma coisa, mesmo que não seja Deus. É o mundo que você vive. Uma geração onde a droga do século não é a heroína nem o crack. A droga do século é o like. E aí, queridos jovens, surpreenda-se, porque nós não temos uma geração engajada. Eu gostei desse colunista que falava: vivemos uma geração que promete causas, mas no fundo vive numa zumbilândia dos próprios seriados que consomem. Tenho causa, mas não saio da minha casa. Tenho idealismo, mas não movo uma palha. E esse zumbi digital que tem muita ideia, mas ele fica refém da sua própria solidão, traz alguns conceitos interessantes. Quando você vê uma notícia dessa, você pensa no quê? As prioridades de uma geração cada vez mais envolvida com super-heróis. E os Vingadores mostram a realidade de uma juventude que em top cinemas não crê em Deus, mas cada vez mais absorve atos de heroísmo que não existem. É interessante você perceber a realidade. Qual é o maior canal de YouTube do Brasil hoje? Um lixo chamado Condzilla. O Condzilla está chegando a 50 milhões de inscritos num canal onde só tem música que não presta. E eu digo a vocês, não presta mesmo. Mas hoje é o canal mais seguido do país. Eu apresentei essa matéria uma vez e estava ali, inscritos quase 50 mil. Um jovem falou: pastor, o senhor também está inscrito lá. Aí hoje eu saí, deixei aqui, inscrever-se, 49 mil, nem olha, 49 milhões. Por quê? Porque é o que eles consomem, enquanto nossas crianças estão profundamente infelizes. Tudo matérias para você entender essa overdose de informação que nos envolve. E cada uma dessas imagens aqui que você tira de um perfil chamado Sociologia Líquida, você vê imagens que poderiam valer uma mensagem inteira, um sermão inteiro sobre a realidade cruel que a gente vive dessa comunicação. Comunicação é boa ou má? Depende do uso que você tem dela. Mas essa frase se faz mais do que nunca presente na nossa realidade. Somos uma bela geração de fotos sorridentes e travesseiros encharcados. Hashtag ostentação. Num selfie que eu faço com você, todo mundo está feliz, mas o travesseiro só Deus conhece, e o diabo também. E aí vem a realidade de uma juventude onde o Instagram do vizinho é sempre mais verde. Gostei disso, é por isso que semana passada o Instagram anunciou para o mundo que está fazendo testes para tirar o número de likes. Você não vai ver quantas pessoas curtiram uma foto que eu postei da minha filha, para que alivie um pouco esse desespero de todos os outros serem mais felizes do que eu, e todos terem mais likes do que eu. Essa aqui foi a feira que aconteceu sobre criatividade e inovação nesse ano. Todo ano, no começo do ano, acontece no coração dos Estados Unidos, lá no deserto, uma feira que eles discutem tendências. O Vale do Silício todo vai estar lá. E nesse ano o assunto foi exatamente isso: a solidão de uma geração hiperconectada, onde de 18 a 22 anos a geração Z, ela vive o fim do microtédio. O que é o microtédio? Você no passado, quando estava parado esperando um ônibus, ou na academia, ou enfim, no momento de tédio você batia um papo com alguém. Hoje ninguém fala com ninguém, nem na escada rolante. Esse microtédio que acabou porque o celular você tem o tempo todo em conexão, ele leva as pessoas cada vez mais a uma solidão da hiperconexão. E aí todo mundo sabe qual é a palavra mais perguntada no Google? Sabe qual é a pergunta mais feita no Google? Não é se Deus existe, não é como enriquecer ou como ficar bonito. A pergunta mais feita no Google é: como é que eu chego? Como é que eu chego? Claro que tem a ver muito com localização, mas isso aqui dá uma baita ilustração. Hoje a pergunta mais feita no mundo, no Google, é: como eu chego? Como é que eu chego numa realidade onde 13 razões por quê, de 2 anos atrás, provou-se que um seriado aumentou o número de suicídio que ele tentava diminuir?
É para a gente pensar um pouquinho numa realidade baleia azul, ou até uma bonequinha chamada Momo por aí. Minha filha com 9 anos chegou chorando em casa. Você baixa no YouTube, você vê um vídeo, e no meio entra alguém que diabolicamente coloca um bicho feio desse, dizendo: por que você não se mata? Então, a gente vive a comunicação na alma. Suicídio parece ter virado um ato de comunicação, e nós vimos isso no começo desse ano, em 2 momentos bizarros da nossa sociedade. Eu não gosto nem de falar demais sobre isso, mas se você depois ouvir falar, assim, ou pegar algumas informações sobre o que é Deep Web, o que aconteceu lá em Suzano, você vai ver a exaltação da morte através das redes sociais. Se o suicídio é um ato de comunicação, parece que o homicídio virou um espetáculo. Quem imaginaria que na Nova Zelândia nós teríamos o que vimos há poucas semanas atrás? E qual foi a grande sacada diabólica desse demônio humano que foi transmitir pelo Google e pelo Facebook ao vivo, enquanto ele matava mais de 40 pessoas nas mesquitas? Então, essa é a realidade que a gente vê quando olha uma geração e diz: Senhor, como é que eu vou falar de estar ou não plugado nas comunicações, enquanto a gente tem essa realidade que nos assusta? E aí, vocês leitores e gostam do Ministério Jovem, vale a pena ler esse livro, O Caminho de Volta, de Barry Gunning, quando ele fala: qualquer igreja está apenas uma geração da sua extinção. Isso me apavora. Onde eles estarão quando nós não mais estivermos? Se eu morrer e Jesus não voltar, onde vai estar minha filha? E amados teologanos, aí é meu desespero em falar para vocês, uma próxima geração de alunos, para sempre, não deixa de ser aluno, mas uma próxima geração de pastores, onde apenas uma geração extingue uma igreja. Por isso o desespero estarmos aqui olhando esse tsunami de comunicação e dizer: Senhor, onde a gente acha os nossos 5 pães e 2 peixes? Vou falar para vocês, mas queria apenas discutir um pouquinho com vocês essa dificuldade que eu, como líder de comunicação de um estado, vocês vão ver que gente falando da faculdade, do Novo Tempo, da CPB, todo mundo que lida com informação, às vezes temos uma sensação de que não estamos chegando lá, a esteira não para. E aí apenas 2 conselhos para você quando a gente fala de comunicação. Cuidado, porque a primeira sensação de uma velha geração é criticar a nova geração. Não funciona, para que isso? Bobeira. Sempre gostei da frase: é melhor fazer e errar do que não fazer e nunca errar. Tem que arriscar. Num caminho desconhecido você tem que arriscar. E aí o crítico, só toma cuidado, porque o crítico se revela mais do que revela. Apontar dedo é fácil, fazer que é difícil. Então cuidado, porque o crítico ele se mostra muito mais do que ele fica mostrando os outros. Cuidado. Segundo é a indiferença. Um vai para um lado criticando tudo, e o outro: não estou nem aí, essa não é a minha geração mesmo. Chega, é hora de dar um basta. E o basta aconteceu há poucos momentos atrás, quando eu vi esse vídeo aqui, que mostra o que é a comunicação da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Num vídeo simples, onde você vê o mal e o bem, onde você vê o que é simples com o que é trágico, e entre o diabo e toda uma geração, você vê um vidro que protege, que você nem sempre enxerga, mas está ali mostrando claramente o que é uma igreja capaz de blindar uma geração para dizer: nós cremos em algo mais. Amado teologando, o que o mundo precisa não é de perfeição. Quando você for ensinar, falar com alguém, você não é perfeito, eu não sou perfeito. Entenda que o mundo mais procura não é perfeição. O que o mundo está procurando de uma nova geração é coerência. E coerência é aquilo que você vê quando você fala e faz, ou quando você não é perfeito e já reconhece para todo mundo aprender junto. Pensa comigo aqui. Bela Gil, você sabe que ela defende o veganismo. Imagine ela virando garota propaganda da churrascaria Fogo de Chão. Você acreditaria sim ou não? Claro que não, só que isso aí aconteceu em 2015, quando o Roberto Carlos foi convidado para fazer propaganda da Friboi. Ele não come carne. Em publicidade, isso aqui ficou bem evidente como uma propaganda completamente falsa, fake. A contradição matou toda essa campanha e ficou feio para a Friboi, que até anos depois virou case de publicidade. Só que agora, esse ano, quer ver um outro caso? Você conhece, né? Quer ver esta semana? Já ficou sabendo?
Quando você aparenta o que você não é, essa professora Joana Dark tinha um currículo de pós-doc na Harvard, foram descobrir que não era assim. Ela inflava o seu discurso. Uma pessoa pode ser do bem, ela está se explicando, uma pessoa que veio de um berço simples, um berço humilde, tem toda uma qualificação, porém falou o que não devia, prometeu o que não cumpria, e agora ficou escrava da incoerência. Para a gente pensar um pouquinho, rótulos são de velcro, eles sempre passam. E eu gostei desta mulher no começo desse ano, porque ela provou que enquanto alguns canibais da comunicação querem postar para ganhar like, uma mulher toma a iniciativa, mesmo tendo um câncer no cérebro, para dizer: eu vou ajudar, eu vou para ação, em vez de ficar só viralizando a desgraça. Isso aqui me fez profundamente admirado dessa mulher chamada Larissa, porque ser primeira página sempre vai custar o preço de todas as outras. Pioneirismo custa preço, e só os pioneiros marcam horas cheias. Então não tenha medo de ousar, de você fazer o teu melhor. Vai custar o preço de ser hora cheia, mas seja pioneiro, faça a diferença, e Deus abençoe. Está uma igreja aqui com uma mensagem, com o povo, com um movimento. E quando eu falo em igreja, por favor, durante o final de semana, lembre que Deus nos deu a genialidade da missão. Não é a rotina da missão, é a genialidade criativa da missão. E aí quando falamos em igreja, queridos mestres e alunos, por favor, nunca saiba tudo. Quando você acha que sabe tudo, você sempre vai achar que a próxima geração não sabe nada. Quando você não sabe tudo, você olha para alguém e diz: ele também não sabe tudo, então vamos juntos. Porque quem acha que sabe tudo, pode estar perigando. Meu tio fez isso. Esse orgulho é muito perigoso. Meu tio fez isso. A igreja adventista, o movimento cristão, a religião, ela nunca teve grandes problemas quando foi perseguida. Perseguição não é o problema para a igreja. O meu ministério não é ameaçado quando eu sou perseguido. O meu ministério, ele é ameaçado quando eu sou aplaudido. E toda vez que uma igreja foi aplaudida, ela teve grandes dificuldades na história. E nós estamos num momento de bênçãos. Deus seja louvado pelo tamanho da igreja em mais de 200 países. Tomemos cuidado, que a hora que somos aplaudidos, perigamos perder tudo. É essa humildade que leva a gente a pensar. Sempre tivemos respostas. Igreja Adventista, 28 doutrinas, eu sei tudo, eu tenho o santuário, eu tenho as profecias, eu sei grego, eu sei o hebraico, eu tenho as respostas para o mundo. E de repente eu queria apenas levar você à possibilidade de ter respostas para o mundo, sim, mas também como igreja, fazermos perguntas. Eu não me torno menor como líder de 9 funcionários que trabalham comigo na união todos os dias, e todos têm menos de 30 anos, e dizer para eles: cara, não entendi disso aqui. Ô pastor, você é o nosso chefe, tem que saber tudo. Eu não entendi disso aqui, me ajuda. Essa é uma nova geração que vem dizendo: pastor, faça perguntas que a gente te ajuda. Eu queria levar você que comunicação é perguntar. A Bíblia diz: renovar a mente é você entender que vem coisas diferentes naquilo que é mesmo missionário. Então chega de vacas sagradas. E eu vi essa vaca sagrada acabando no começo desse ano, que realmente é a razão do título da minha palestra. O Instagram vocês conhecem bem. Aqui são as fotos mais seguidas do Instagram. Aqui a Beyoncé, que ficou durante mais de um ano com a foto mais seguida, 11 milhões de seguidores, de likes, quer dizer. Aqui tem o Cristiano Ronaldo, 11 milhões e meio de seguidores ali, de likes, quando teve o filhinho. Mas a mais curtida, Kylie Jenner, uma celebridade americana, 18 milhões de curtidas. Durante um ano e meio ninguém bateu o número de likes dessa foto. Aí eu estava em janeiro de férias, tentei desligar a conexão total de comunicação, mas um dia acabei dando vazão ao meu vício e olhei o celular no meu WhatsApp, um monte de jogos. Pastor, o senhor viu? O senhor já entrou lá? Entrou aonde? Na campanha. Um cara dos Estados Unidos, do nada, falou assim: vamos bater essa foto? Eu vou tirar uma foto muito mais difícil, muito mais complexa, muito mais famosa, muito mais incrível. Só me deem likes e provem que o mundo unido pode derrubar uma celebridade milionária. Lembram disso? Sabe qual foi a foto que derrubou a internet? Um ovo. E eu entrei lá e dei like no ovo. E 48 horas depois esse ovo já era notícia em tudo quanto é jornal, dizendo: foto de ovo supera a Kylie Jenner com recorde de likes. E só até agora já estava com 53 milhões de likes. Teologando, se um ovo faz a revolução, como é que a gente não faz? Quando o povo se ajunta, faz coisa assim, pro bem ou pro mal. Eu não vou discutir vascaíno quem está aqui, mas o que viveu o Sidão é a prova de que hoje a comunicação, ela é esta foto.
Entenda de uma vez por todas, quando você usa do grupo, quando você entra num time, você tem muito mais condição de vencer um tubarão. É a coletividade que derruba os monstros. É todo mundo junto. E isso é a realidade da comunicação. Por isso que eu falei, a desenvoltura de um ovo, pregando a missão longe do próprio umbigo, porque o meu umbigo sou só eu, mas 53 milhões de likes por um ovo provam o que o movimento é capaz de fazer. E eu gostei dessa frase que recebi do meu chefe, pastor Domingos Souza, que falou pra gente no começo desse ano. O homem está 20 anos na frente na liderança. Então ele falou bem claro, um 10 coletivo sempre será melhor que um 10 individual. No mundo da gestão da comunicação, foi-se o tempo onde William Bonner era o único influenciador do país por ter o Jornal Nacional nas suas mãos às 8h30 da noite. Hoje tem milhares de William Bonners no YouTube do mundo dizendo: eu também posso. Coletivo. Não pense com o seu umbigo, pense na visão do todo, porque esta imagem talvez representou durante muito tempo a liderança da igreja. Agora hoje nós vivemos uma realidade compartilhada. E isso não é diminuir o líder. Eu não me torno menos chefe por dizer: galera, vem comigo. Eu não me torno menos autoridade por dizer: quero aprender com você também. Comunicação são pessoas, e pessoas gostam de participar das coisas. Então um recadinho para você, futuro pastor: envolva, engaje, compartilha, divida, colabore com as pessoas. Isso muda. Esse é o mundo onde a gente tem exatamente uma realidade que mexe até com as nossas próprias convicções de missão. O discipulado só começa porque o preconceito termina. E quando a gente fala de comunicação, você tem que se desvestir de alguns preconceitos, porque eu tenho falado em igrejas de São Paulo, são quase 2.000 igrejas. Todo sábado uma igreja diferente, super tradicional, um sábado super vanguarda na outra, numa eu tenho que ir de terno e gravata, numa eu tenho que ir de camiseta, e eu vivo essa visão camaleônica de nichos culturais que não mexem com o princípio bíblico. Só que isso aqui me faz pensar: onde está o meu preconceito? Ele vai pregar? Ou ela? Não. Mas vai poder sentar na primeira fileira de uma igreja dizendo: isso aqui é um hospital para eu estar aqui recebendo a comunicação do Evangelho. Por tudo que é mais sagrado pelo mundo, entenda: o mundo é muito mais complexo do que o que você veio do teu berço que te gerou. Sou filho de pastor, nasci na igreja, casado com uma filha de pastor, tenho uma filha de pastor que é tudo pastor em casa. Qual é a minha tendência? Julgar todo mundo pelo meu umbigo. Até eu ser impactado por uma realidade de um mundo onde em São Paulo, vivendo bairros que são países inteiros, eu tenho que entender que as pessoas não vão ser iguais a mim. E comunicador tem que entender que o público-alvo é aquele, e você não vai abrir mão da Bíblia, não vai abrir mão do princípio, não vai abrir mão dos 10 mandamentos, não vai abrir mão do que é certo, mas você vai entender que as pessoas são totalmente diferentes. E aí eu chego na segunda e última parte da mensagem. Tá bom, pastor, o senhor nos assustou e mostrou o cenário. E a igreja? A igreja do sétimo dia, pelo menos aqui em São Paulo, eu tenho muito claro na minha mente 5 conceitos que norteiam aquilo que nós fazemos em comunicação, em vanguarda, em como alcançar pessoas com uma verdade cada vez mais difícil de chegar lá. O nosso alvo é alcançar todas as pessoas, ok, pastor? Mas para chegar lá, nós temos alguns desafios. E os desafios são mantermos 5 coisas muito claras. Primeiro, sermos relevantes. Segundo, sermos colaborativos. Terceiro, sermos inovadores. Quarto, estarmos a serviço. E 5, nunca perdermos a missão. Comunicação que não é relevante é besteira. Aí é o Whindersson Nunes no canal dele. Comunicação que não é colaborativa se isola. Você que acha que sabe tudo vai ficar cada vez mais sozinho. Tem que integrar. Comunicação que não é inovadora também perde. Você vai procurar o Orkut e não existe mais. Ou vai achar que alcança as pessoas por e-mail que já nem estão olhando mais. Tem que inovar, tem que ser criativo. Comunicação que deixa de ser serviço, vira vitrine. Comunicador não é vitrine, ele é servo. Eu não quero aparecer, eu quero que o pastor apareça, eu quero que o departamento apareça, eu quero que a mensagem apareça. Então eu me escondo para que no serviço de um lava-pés o outro cresça. Isso é comunicação cristã. E em quinto lugar, estou logando: comunicação adventista é missão. Tudo que a gente faz tem que começar, durar e terminar com visão missionária. E aí é o desafio.
Talvez aí entre um pouco mais da experiência de um líder com uma nova geração que quer fazer um monte de coisa legal. Eu pergunto, tá bom, gente, mas batiza? Pergunta cruel, cheia de problemas, tá? Mas eu quero mostrar para eles o seguinte: qual é a lição por trás de tudo isso? Então, amados alunos, qual que é a comunicação da igreja adventista? Nós não somos garçons entregando para o mundo o menu que ele quer. Nós somos nutricionistas, ajudando na dieta de uma humanidade a conhecer Jesus e a sua volta. Alguns pastores confundem garçom com nutricionista. Você não está sendo chamado para ser garçom para agradar as pessoas numa mesa de comida. Você está sendo chamado por Deus para ser um nutricionista, para agradar sim as pessoas no consultório para viverem mais e melhor. E às vezes a dieta nutricionista não é tão legal quanto um garçom que entrega a picanha mal passada que ele quer. Mas isso faz parte da nossa visão de igreja. Hoje nós temos trabalhado com alguns vídeos curtos. Pelo menos você vai ver, deve chegar nos WhatsApp de vocês. Nós hoje deixamos de fazer grandes materiais para entender que pequenos e curtos materiais chegam no celular com muito mais rapidez. Pastor, não tem nem áudio nesse material? Não. Nas redes sociais as pessoas, 77% das pessoas não escutam nas redes sociais, só veem e vão passando na timeline aquele monte de informação. Então fizemos materiais onde o texto está na tela, o formato é para stories no vertical, o formato é para WhatsApp ou para Twitter no quadrado. E estamos tentando entregar para as pessoas alguns pontos de contatos em materiais rápidos assim. Agora eu vou te contar nossos 5 pães e 2 peixinhos. Pequenos vídeos rápidos, onde você possa mostrar notícia que não dure mais do que 1 minuto e meio. Ninguém tem paciência para ouvir 15 minutos de informação. E essa é a crueldade que eu falo para a equipe. São 8 campos aqui na União, são quase 80 funcionários de comunicação espalhados nos 8 campos, incluindo aqui reitoria, serviço e hospital. Eu falo, sejam rápidos, sejam objetivos. Faça uma legenda, pastor, mas ele está falando e está aparecendo igual aí embaixo. Já te falei, as pessoas nem sempre escutam o que estão falando. Tem que legendar embaixo. Você vê que a CNN faz isso, o BBC faz isso e outras grandes redes de comunicação. É a mudança do consumo das pessoas. Nosso Twitter está morrendo? Não está. Trump e Bolsonaro que eu digo. Continua sendo um microblog de comunicação e informação. Amados jovens, o Twitter é uma ferramenta de púlpito. Nós não deixamos de colocar uma matéria, uma informação, uma arte que venha da divisão, da união, etc. Mas sempre com um link. Saiba mais aqui, vem para cá. Um call to action onde você vai para uma ação. Quando postar uma coisa, lembra que a pessoa entrou, ela tem que ir para algum outro lugar. São pequenas ferramentas para mostrar. Estamos tentando acertar. Fui impactado por essa notícia, alguns dias atrás. Pesquisa mostra que o brasileiro tem pouca disposição para conversar com quem pensa diferente. Você deve ter assistido, mas deixa eu compartilhar com você os nossos 5 pães e 2 peixes. Ideias geniais vão longe demais, mesmo custando menos de R$1.000. Reuni a nossa equipe lá e falei, gente, e aí? Temos que fazer alguma coisa. Uma ideia leva a outra, Semana Santa chegando. Vale a pena você assistir esse material se ainda não assistiu? Pode perder o ano, pode perder tudo, mas não pode perder pro Corinthians. Ultimamente, o Corinthians, mesmo com um investimento bem inferior ao do Palmeiras, é um time muito superior. Eu tenho uma pessoa que trabalha com a gente, o meu trabalho é bem intenso, então muitas vezes eu não consigo, assim, dedicar. E daí eu cuido de todas as coisas na casa dela, cuido da Isabela também, né, que é a filha dela. A maneira com que eu me visto, ela dá credibilidade para o que eu faço. Nossa, ter que usar terno e gravata não é muito minha vibe, não. E a nossa democracia, a nossa liberdade está indo embora. Eu sou o líder da resistência. Eu tenho o direito e o dever de gritar para todo mundo ouvir. Nessa polarização eu defendo o lado da direita. Mas eu já percebi o comportamento estranho das pessoas pela minha presença, entendeu? Pelo fato de ser um pouco mais diferente. É claro que na minha infância era tudo muito diferente. Porém, as pessoas mudam com o tempo, seus gostos, suas preferências. Para mim é muito importante eu manter essa rotina de treino, porque eu sinto um bem-estar muito grande quando eu me exercito. Às vezes, por exemplo, faço alguns exageros, aí eu já sei que eu tenho que moderar depois, né?
E aí, cara? E aí, fera? Tem que confessar aqui que é um cara que eu já falei mal. Ah! Prazer, Kaique. Ai, não sei. Nem imaginava, velho. Pra mim foi bem emocionante, assim. Essa pessoa que salva a minha vida, mas todos os dias. Desculpa qualquer coisa, viu? Eu que te peço. O aconchego desse abraço me lembrou um pouco do meu pai. O abraço do pai. O que me chamou a atenção dessa experiência dos jovens foi a criatividade com a qual eles sugeriram isso. Eu estou falando o tempo todo, precisa uma liderança que aprenda com os outros que também podem ensinar. Eu não tive essa ideia, mas a ideia cresceu de um jeito que eu falei assim, gente, isso aqui é genial, isso aqui vai quebrar paradigmas. 24 horas depois a gente lançou esse vídeo, a gente não sabia onde estava chegando nos celulares, porque no Facebook não deu nem meio milhão de visualizações. Aí você já começa a receber gente me hipotecando todo mundo, que no WhatsApp da família apareceu 5 vezes o mesmo vídeo em horas. Ele viralizou, a gente nunca vai saber onde chegou. Só sei que a Globo entrou em contato com a nossa equipe e falou assim, olha, vocês fizeram uma coisa muito diferente. Para a Globo chamar a Igreja Adventista para mostrar um vídeo num programa, vocês imaginem a complexidade que foi para a gente fazer um contrato de autorização para que a marca da igreja não fosse escondida. Então, Loganos, eu gosto de pensar que a comunicação rápida e viral ela chega mais longe do que a gente pensa. Eu não fui lá ver a Patrícia Poeta, porque eu falei, quem vai são vocês. Vocês foram os originadores da ideia. 4 da minha equipe. Entregaram o vídeo missionário para ela. Depois você pode colocar no YouTube e assistir, quando ela fala claramente, essa ideia foi da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que mostrou nessa sexta-feira da paixão, que nós podemos estar muito mais próximos do que as nossas diferenças. Um baita sermão. 18 minutos foi a matéria que ficou no ar. Um publicitário me mandou o recado, pastor, se fosse contabilizar o preço da propaganda que vocês fizeram, a igreja gastou mais de 350 mil reais. Somente por dizer Igreja Adventista naquele horário do programa. Eu quero dizer para você que está teologando que comunicação nós não temos talvez todos os bilhões que a CNN tem. Nós não temos os bilhões que a Amazon tem. Mas nós temos ideia. Nós temos ferramentas. A igreja está andando. Em vez de criticar, apoie. Nós vamos ter agora no Impacto Esperança uma coisa genial. Passei semana passada com o pastor Rafael Rossi. A divisão colocou nos livros missionários um QR Code que vai levar para um chatbot que vai estudar a Bíblia com você pelo WhatsApp. E eu já comecei a fazer a experiência. E você começa a olhar lá e é um robô mostrando para você todas as doutrinas. E depois que você tem um atendimento pessoal, vai ter como. Quem imaginou que todo mundo poderia ser um estudante da Bíblia com um sistema robótico? A igreja está entrando nisso. Jamais tira a humanidade da coisa, jamais tira o relacionamento. Mas são ferramentas aqui, eu filmei o meu celular, porque eu já estou fazendo estudo bíblico com ele, funciona. Fico o tempo todo falando, vamos estudar de novo, estou recebendo. Quando você vê que nós temos hoje projetos digitais para a internet, onde o NT Play e o Felicity Play despeja quantidade de conteúdo relevante, de filmes, seriados, programas, ideias, youtuber, bloggers e tudo mais, eu estou pensando, Senhor, nós estamos fazendo o nosso papel, abençoa. Vamos apoiar, vamos defender, vamos curtir, vamos dar like, vamos compartilhar, são ferramentas. Eu amo quando eu vejo uma igreja cada vez mais ousada. Pastor, mas na minha igrejinha eu nunca vou ser dono do Felicity Play. Não precisa. Isso aqui, ó, Igreja de Vila São José na Paulistana. Uma igreja com menos de 200 membros.
Juntou um grupo de anciãos e líderes, fizeram uma própria TV deles e foram lá numa exposição que eu estava participando. E quando eu vi, eles com chroma key transmitem um programa da igreja, mas fizeram com uma cara de televisão de uma maneira totalmente amadora, mas extremamente profissional. Nem para os leigos. Está acontecendo. E eu termino com essa última pedra para acertar o Golias. Saiba mais, você está ouvindo falar sobre isso. É Bíblia, é lição, é livro de profecia, é livro de estudo bíblico na mão das pessoas. Não, não para de falar em saiba mais. É um termo que nasceu na internet. Saiba mais sobre a novela, saiba mais sobre finanças, saiba mais sobre a Bíblia. Esse termo está ficando cada vez mais com a cara da igreja adventista. Saiba mais. E aí a minha preocupação foi, tudo bem, meu líder de MIPS fala do livro, e eu de comunicação tenho que falar de celular. Como é que eu vou alcançar o povo que não saiba mais? Eu só estou compartilhando com vocês nossas iniciativas, querido Teologão. Pensamos em YouTube, e quando você vai ver, o YouTube tem alguns fenômenos, né? Como o tio da slime do começo do ano, o Papinho, que ele não sabia fazer uma slime, tentou 7 vezes, na 8ª conseguiu, e hoje ele tem 4.700.000 inscritos no canal dele. É um fofo querido, mas mostrou no YouTube. Aí eu fui pensar no YouTube sobre estudo da Bíblia. Quem no YouTube está fazendo estudo real? Um programa exclusivo para isso, onde você tem uma sala de aula para matemática, religião, estudo da Bíblia. E você vai olhar que às vezes os camaradas que estão lá, a maneira como você apresenta, ela é bem limitada, né? O visual podia ser muito melhor. Aí você vai e olha o que os outros estão fazendo. Você vai ver o que o Whindersson faz, o Felipe Neto faz, e outros que têm os seus milhões de seguidores no YouTube. É um desafio. Mas isso aqui é uma coisa que todo mundo pode entrar. Não tem que ter um satélite, tem que ter uma complexidade de milhões. Você pode fazer na tua casa, no canal do YouTube, e começar a arriscar. Só que numa qualidade diferente. Foi o nosso desafio na União. E a gente lançou, pouco mais de um mês atrás, um canal no YouTube. Quem faz? O grupo que trabalha comigo. Gente, vocês têm ideia, vocês têm a pegada da comunicação. Eu já sou jurássico da televisão. Vocês têm internet agora. E está aqui, lançamos o Saiba Mais no canal do YouTube para... E aí, bem-vindo ao Saiba Mais. O seu, o meu, o nosso jeito de estudar a Bíblia. Se você já chegou aqui, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo. Para acompanhar curiosidades, experiências e estudar a Bíblia como nunca antes. O que é pra falar? Toda semana nós vamos ter novos vídeos. Das quintas e domingos. É só isso? E um dia extra. Um dia ou outro. Mas tem que ficar ligado. É isso? E não se esquece. Bate o sininho do canal para não perder nenhum vídeo. O nosso jeito de estudar a Bíblia. Isso aqui é apenas uma tentativa que está começando. Se você entrar lá, nós estamos começando a colocar alguns vídeos. Eu estou sentindo que, gente, é um barato você mexer com isso. A turma tem uma maneira de falar um pouco diferente. São jovens, tudo com a idade de vocês. Tem uma comunicação que você pode começar a colocar vídeos e materiais. Isso é uma maneira de chegar. Pastor, são 2.000 inscritos. Está muito legal para começar, porque o objetivo era mexer até mais com o grupo do que fora do grupo. Você está mexendo com eles, na iniciativa missionária. Mas é bacana de ver. São ferramentas que hoje a internet nos permite a gente entrar e falar desse jeito um pouco mais informal. Um estúdio desse custou R$5.000. Tudo. O tesouro falou assim, com R$5.000 para fazer um programa. Está lá na internet. Hoje a facilidade da gente ter uma maneira de falar, sem formalidade, e tudo é Bíblia. Pastor Val, vocês conhecem daqui, está com a gente como convidado especial para sempre estudar a Bíblia de um jeito diferente. Isso é doutrina, só que de um jeito um pouco mais tranquilo, né? Para a pessoa falar do jeito dela, ela curtir. Eu gosto de pensar nisso aqui como uma maneira de a gente falar de comunicação de um jeito diferente. Está aqui algumas imagens que mostram o envolvimento dessa turma. Pelo menos eu queria a participação de você. E agora eu acabei de falar com a equipe e abrimos uma exceção. Eu fiz essa propaganda há 2 semanas atrás. Pode abaixar o som, precisa deixar o som. Porque eu queria envolver professores de religião nesse canal. E talvez aqui com vocês, mais de 300 teólogos, a gente também tenha gente que curte isso aqui. Então, se você tem vontade de se apresentar para possivelmente participar de um canal informal, porém altamente bíblico, eu queria permitir a você mandar um pequeno vídeo de não mais do que 10 a 15 segundos. Para nós é o suficiente para a gente sacar já quem é você. Para esse número de WhatsApp aqui, ó, coitada da Kézia, vai ficar brava comigo. Mas está aqui, ó. Ela está recebendo já mais de 100 propostas diferentes de professores das escolas. Eu queria abrir para vocês, que vai que hoje aqui na teologia tem alguém que, olha, eu curto, tem um jeito e tal. Manda para a gente um vídeo, vai que dá. Se não der, não se estresse. Nós estamos selecionando apenas 5 para entrar na equipe. Mas nós vamos ter mais de 100 que experimentaram essa ideia e podem começar seu canal. Eu quero terminar.
mostrando essa imagem para você. A comunicação ela mudou muito? Mudou. Eu teologando aqui, você vai ouvir esse final de semana. Fica tranquilo, ninguém está mexendo com a missão, errando na missão, errando no princípio, errando na Bíblia. Mas sempre vão ter aqueles que não entram no barco. Eu estava na Paulistana, uma das nossas igrejas, e todo mundo na escola sabatina brincando de fazer ali um óculos que desse uma terceira dimensão para atrair o povo, lotar a escola sabatina, papelão e celofane, mas era uma brincadeira de comunicação cruzada. Fui fazer um selfie com eles, e você vai ver que sempre, por mais que seja legal a ideia, vão ter aqueles que não participam dela. É um amigo, eu estou brincando, mas essa frase ela é muito forte. O comunicador adventista, o futuro pastor dessa igreja, nós apresentamos uma verdade que não muda, mudando sempre a apresentação da verdade. E vamos para mais sério? Ellen White. Os meios de comunicação se multiplicaram milhares de vezes, assim como Cristo, os mensageiros do Altíssimo devem hoje assumir seu papel nesses grandes meios de comunicação, onde podem se encontrar com multidões de todas as partes do mundo. Não é pecado você ser apaixonado por comunicação. Tudo que você vai ouvir nesse final de semana é comunicação como serviço, como colaboração, como relevância e como missão. Aí sim, nós podemos ver Jesus voltando mais cedo. E a razão de tudo que a gente faz é chegar nisso aqui. Amém? Amém. Não esqueça isso. Você é muito especial, não está aqui por acaso não. Deus tem planos extraordinários para mim e para você. E a minha Bíblia, em João 14, 11 diz: em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará coisas que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Jesus profetizou que viria uma geração que faria coisas maiores, não do que a cruz, mas talvez do que pregar para 10 mil pessoas na beira de uma praia. Essa é a comunicação acontecendo, o milagre acontecendo na tua frente e na minha. Se envolva e a gente se encontra no ministério. Forte abraço. Deus abençoe.